Beleza, minha gente? Vamos lá para a gravação de mais uma questão do vestibular MScan 2024, segunda prova do ano, tá? Então ele fala para nós o seguinte: para auxiliar no tratamento ortopédico, um sistema de roldanas contendo duas fixas A e B e uma polia móvel M é montado para aplicar uma força no membro inferior de um paciente. A ilustração a seguir apresenta o referido sistema, em que a roldana móvel está presa ao pé do paciente e uma carga de 10 quilogramas de massa. E há uma carga de 10 quilogramas de massa. Então, se você olhar direitinho, está aqui ó, a carga de 10 quilogramas presa no fio, o fio preso na polia móvel, uma polia fixa aqui, uma polia fixa aqui. Beleza? Bom, sabendo que as duas forças de tração dos cabos F1 e F2 são perpendiculares entre si, essa informação ele colocou aqui no desenho, ó, F1 é perpendicular a F2. Essa informação é muito importante, tá? Determine o valor aproximado da composição de forças em newtons que atua sobre o pé do paciente. Então, qual é a força sobre o pé? Dado a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e não teremos atrito. Bom, pessoal, essa talvez foi a questão mais difícil aí da prova de 2024. Era a questão que demandava um pouco mais de conta e um pouco mais de análise, né? E um conhecimento um pouco mais profundo. As outras 4 questões foram bem tranquilas. Então vamos lá ver como é que resolve isso. Bora! Então, olha só. A primeira coisa, pessoal, em qualquer questão que envolva forças, o primeiro passo é colocar as forças que atuam em cada objeto, tá bem? Lógico que tem objetos aqui que não nos interessam. Qual a força que atua no teto? Não interessa, né? Eu quero saber de quais as forças que atuam na polia M, tá bem? E as forças que atuam na polia M, por sua vez, estão ligadas às forças que atuam aqui nessa massa de 10 quilogramas. Tá? Então, como é que nós vamos desenrascar isso aqui? Presta atenção. É óbvio que a primeira força que a gente tem é sempre a mais óbvia de todas, a força peso vertical para baixo, que é o peso desse bloco que está aqui de 10 quilogramas. Óbvio que esse bloco está sendo sustentado por uma corda. Então, temos aqui uma força de tração. Repara, gente, que isso aqui está parado. Se isso aqui está parado, sem tendência nenhuma de movimento, está paradinho, paradinho, a força resultante é igual a zero. Se a força resultante é zero, automaticamente você vai poder falar para mim o seguinte: o valor do peso é igual ao valor da tração. Tá bem? O módulo do peso é igual ao módulo da tração. Quem é o peso? M vezes G. M é 10, o G ele deu no enunciado também era 10, então o módulo da tração é igual a 100 newtons, tá bem? Ah, professor, por que você achou a tração? Porque a tração, esse mesmo fio que está ligado no bloco, está também passando pela polia M. E a gente sabe o seguinte: enquanto o fio for o mesmo, a tração vai ser a mesma. E aí, observa, você vai ter essa tração aqui, tá? E você vai ter essa mesma, não é a mesma, porque o sentido é diferente, né? Mas se aqui é 100 newtons, a tração aqui desse lado também é 100 newtons. Sim, só que tem um detalhe. Você tem 100 de um lado e tem 100 do outro lado, porque a corda está passando pelos dois lados da polia. Então, é 100 de um lado e 100 do outro. Tá? E você tem a força que o pé faz na polia, que seria aqui. É lógico, pessoal, que a força que o pé faz na polia e a força que a polia faz no pé, ação-reação. Então, elas têm a mesma intensidade. É exatamente essa força sobre o pé ou sobre a polia, né, que o pé faz na polia, o valor é o mesmo, que o exercício está pedindo. Qual o valor dessa força? Tá bem? Então, o
que acontece? Eu vou analisar aqui, eu vou puxar esse desenho para cá. Eu tenho a tração para cima, eu vou analisar como se a polia fosse um ponto, a tração para baixo. O ângulo entre as trações é 90 graus. Lembra que ele falou que as forças F1 e F2, que são, na verdade, a tração para um lado e a tração para o outro lado, são perpendiculares. Então, o ângulo é de 90. E eu tenho a força que é sobre o pé, ou que o pé faz sobre a polia, que é na horizontal e para a direita, tá? Então, automaticamente, o que acontece? Esse ângulo é 90. De novo, isso está tudo parado. Se isso está tudo parado, a somatória dos vetores é igual a zero. A força resultante é igual a zero. Como é que a gente faz força resultante? Eu posso fazer a regra do paralelogramo, ou eu posso fazer a regra que a gente fala aí na brincadeira, da pontinha no rabinho. Você vai pegar o rabinho do segundo vetor e vai botar na pontinha do primeiro, tá bem? E é exatamente essa regra que eu vou fazer. Então, observa, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar isso aqui de outra forma, sem mudar a posição, a direção e o sentido do vetor. Então, eu trouxe esse vetor para cá, na mesma direção e no mesmo sentido que ele tinha. Na pontinha do primeiro vetor, eu vou colocar o rabinho do segundo vetor. O rabinho do segundo, eu vou colocar esse vermelho aqui. Tá vendo? Então, na pontinha do primeiro, o rabinho do segundo. E na pontinha do segundo, o rabinho do terceiro vetor. E aí, qual é o lance legal? Se a força resultante é zero, ao juntar esses três vetores, a figura tem que fechar. Então, toda vez que eu somo vetores e a força resultante é zero, a figura que se forma da soma dos vetores tem que ser uma figura fechada, tá bem? E aí, automaticamente, eu lembro que este ângulo entre as trações é um ângulo de 90 graus. Bom, professor, mas por que você fez isso? Porque, repara, isso aqui é um triângulo retângulo. Se isso é um triângulo retângulo, onde os catetos são a tração e a hipotenusa é a força que eu quero, como é que eu posso, então, achar a força que eu quero? F ao quadrado igual a t ao quadrado mais t ao quadrado. Tá bem? Automaticamente, isso vai dar F ao quadrado igual a 2 vezes t ao quadrado. Tá? Se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, isso aqui sai da raiz, isso aqui sai da raiz, mas o 2 fica. Então, fica raiz de 2 vezes t. Tá? Quem é t, professor? Professor, t é 100, por isso que a gente tinha calculado a tração no início. Sendo uma tração de 100, raiz de 2 vezes 100. A resposta não tem raiz, a resposta é um valor aproximado. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. 1,4 vezes 100 é 140 newtons, pessoal. Com isso, galera, alternativa letra B, alternativa correta, beleza? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.